A religião leva você ao contrário de Deus. A religião leva você ao contrário de Deus. Na religião você está andando oposto a Deus. Agora, observe o que o diabo faz. Quando eu falo diabo, estou falando do inimigo, o adversário da humanidade, o reino das trevas, onde é trabalhado por vários espíritos, não é? Desencarnados, espíritos que eram anjos de luz, que são demônios, que estão a serviço de um reino para impedir a humanidade do conhecimento, do caminho, da vida com Deus. Esse é o propósito do reino das trevas, operando na humanidade. O propósito do reino das trevas, que é dentro da hierarquia, onde tem o seu príncipe, o seu reino, o seu governo, na direção de Satanás, não é? O príncipe das trevas, é a palavra que revela isso, tá? O Deus desse século, o diabo, com o seu reino que estabeleceu o seu trono na vida de cada ser humano, que resiste a Deus, que não dá ouvido a Deus, o diabo domina a reina. Então o trabalho do reino das trevas é impedir o homem de chegar a Deus, de conhecer a verdade, para que o homem se mantenha nas trevas da maldição do pecado, preso por Satanás com a mentira, onde Satanás domina a mente das pessoas. E eu quero falar desta grande mentira de Satanás, trabalhada na principal cadeia, por onde ele prende milhares e milhões e milhões e milhões de almas, a religião. Eu estou sempre pregando dizendo isso, porque eu conheci isso dentro da análise que eu faço da palavra, da busca do conhecimento da verdade. Eu conheci essa verdade de que a religião é uma grande cadeia de Satanás. E eu vou te mostrar aqui alguns detalhes por onde você vai conhecer essa realidade que eu estou te levando. A religião, ela leva o homem contrário à direção de Deus. Deus, ele convida o homem ao caminho que ele colocou para o homem chegar a ele. A religião, ela cria uma ideia de um caminho dentro das instituições, dos centros religiosos, a religião, fazendo as pessoas entenderem que vão chegar, encontrar e servir a Deus por ali. Deus, ele nos pede obediência direto a ele, pela palavra, pelo aquilo que foi trazido por Jesus. A nossa obediência a Deus é por Jesus. A religião escraviza as pessoas dentro de uma obediência ao homem, como se fosse a Deus. Só que Deus não pede isso. Quando a gente vai conhecendo a verdade de Deus, o próprio Jesus vai dizer que nós devemos consagrar e devotar a nossa vida submisso na obediência a Ele, guardando e praticando a palavra dele. Mas na religião, você é orientado a colocar a sua vida submissa, subjugada em obediência aos homens, os líderes da religião. Olha como a religião contraria a verdade de Deus. Olha como a religião faz você andar contrário ao que Deus ensina. Deus, ele nos mostra o meio por onde vamos ter a relação direta a Ele. Por onde vamos estar direto nele, chegando a Ele, vivendo com Ele. Esse meio é Jesus. A religião coloca o homem, o líder religioso, como intermédio para você viver com Deus. A tua oração, a tua vida, o teu pedido, tudo tem que ser dirigida pelo homem a Deus. A tua adoração tem que ser levada através do homem, lá nos púlpitos, onde eles criaram esse altar pagão,
dentro desse ambiente pagão igreja, eles criaram também um púlpito, um altar, que colocam ali como um lugar santo, sagrado, aonde você tem que ir lá adorar a Deus, viu? E tudo é feito pela mediação do homem nesse ambiente chamado igreja, por meio desse lugar chamado altar, o púlpito, lugar santo. Ó. Veja como a religião faz. Isso tudo é anátema, irmãos. Isso tudo tira você da direção de Deus. Isso tudo perverte o teu entendimento daquilo que a palavra revela. Tu está andando contrário à palavra. Deus, Ele nos convida a estar nele para alcançar suas bênçãos por meio do caminho que Ele estabelece, o meio que Ele nos coloca. Para isso, a religião ensina as pessoas a estar dentro das igrejas, cumprindo ritual, sacrifícios, penitências, atividades, para Deus abençoar. Tem que participar de eventos religiosos e rituais religiosos, como, por exemplo, cultos, campanhas, pactos, votos e tantas coisas que é feita para as pessoas viverem como se fosse para Deus dentro da religião. Deus não pede isso, irmãos. A nossa vida com Deus, ela é direta em Cristo. A religião coloca um intermédio entre você e Cristo. Observe o que o diabo trabalha na sua vida para lhe tirar de Deus por meio da religião. O único acesso na nossa vida com Deus é Cristo. O único intermédio da nossa vida com Deus é Cristo. O único requisito para a nossa vida com Deus é Cristo. A religião faz você ficar preso, escravizado dentro dos ambientes, porque senão você não tem a Deus, senão você não é de Deus, senão você não está servindo a Deus. Deus nos mostra o lugar, o centro, o alicerce, o fundamento para a nossa vida com Ele, que é Cristo. O diabo, por meio da religião, que a religião é uma cadeia que Satanás estabeleceu para prender a humanidade. Então, o diabo, por meio da religião, faz as pessoas centralizar suas vidas como se fosse para Deus, em Cristo. Não. Na religião. Cheio de tarefa, trabalho, atividade, compromisso, obrigação, metas, regras, coisas a cumprir dentro da religião. E ai de você, se não estiver lá servindo e não estiver cumprindo. E ai de você, se não estiver lá na atividade. O diabo vai fazer você pensar que você está desviado de Deus. O diabo vai fazer você pensar que você não está buscando a Deus. O diabo vai fazer você pensar que você está perdendo a bênção de Deus. Porque você não está na religião, na atividade. Você não está vivendo a formalidade da vida ativa religiosa. O ativismo religioso. Olha como o diabo trabalha, irmãos, dentro da religião, para tirar o povo de Deus. Deus, ele nos mostra a segurança da salvação em Cristo. A religião faz as pessoas ter segurança de que são salvos dentro das religiões e igrejas, por meio dos rituais. Olha, se você não der o dízimo, não é salvo. Olha, se você não guardar o sábado, não é salvo. Olha, se você não for batizado nas águas pelo líder, a autoridade de Deus, o pastor, para ser inserido no corpo de Cristo e ser uma nova criatura e receber remissão de pecado, você não é salvo. Olha o que a religião faz, o diabo, aliás, né? Faz com as pessoas por meio da religião. Olha quanta heresia, olha o anátema que as pessoas vivem no entendimento de que estão consagrando e vivendo com Deus dentro da religião. Olha como é sério que eu estou aqui mostrando para você. Olha o que a religião faz com as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Filho é quem liberta. Ele veio para nos libertar. A religião escraviza.
A religião coloca peso, jugo, fardo de servidão para o povo. A religião escraviza o povo em flagelos, penitências, obrigações, tarefas, metas, regras, como se fosse meio de graça. E ai de você se não fizer. Enquanto Jesus veio para libertar, o diabo continua escravizando as pessoas dentro da religião, fazendo as pessoas pensar que estão livres. Enquanto Jesus veio para levar o homem a Deus, tirar o homem da perdição e reconciliar, trazer o homem de volta para Deus, o diabo faz as pessoas pensarem que estão em Deus, servindo a Deus, indo para a vida eterna com Deus, dentro das religiões, nos serviços, na formalidade, nas obrigações, nas tarefas, com a vida centralizada. Meu Deus do céu, como que eu estou aqui falando é sério. Como que eu estou aqui levando é importante de vocês atentarem. Tudo que o povo vive na religião é contrário a Deus. E o povo entendendo que estão servindo a Deus. Meu Deus, o diabo cega, irmão. E a Bíblia diz isso, tá? Ele cega o entendimento das pessoas. Para as pessoas não terem a iluminação da palavra e não andar por ela. Por onde você é salvo? O diabo faz as pessoas acharem que vão ser salvos por meio das suas religiões. Não, porque eu sou crente, sou da religião evangélica, eu sou da religião católica, eu sou da religião de Mórmon, a verdadeira igreja de Deus. É a de Mórmon, não é a evangélica, não é a católica. Meu Deus do céu, olha o que a religião faz com o povo. Deus, ele nos convida para o conhecimento da verdade, para a vida com ele. O diabo, por meio da religião, convida as pessoas a estar preso com a vida escravizada dentro de religião, como se fosse a vida com ele. Deus nos orienta a conhecer a verdade. O diabo leva as pessoas a buscar a igreja verdadeira, religião verdadeira, para estar em Deus. Deus nos ensina que para estar nele é pelo conhecimento dele. A verdade, ele é a verdade. O diabo ensina, se você não estiver numa igreja, não é de Deus. Gente, o povo está alienado, meus irmãos. A religião é uma estratégia usada por Satanás para prender a humanidade. O povo escravo, irmão. O povo alienado, fanático por religião. Tem pessoas entregando suas vidas. Não vivem mais para si. Vivem para a religião, para trabalho, atividade, tarefa, compromisso. É de manhã, de tarde, de noite, de dia, o dia todo dia. Tem pessoas que não se importam mais com o seu viver. O importante é ir para o trabalho da igreja, é ir para o aniversário, é ir para o evento, é ir para a festa, é ir para o compromisso, é ir para a atividade que o pastor determinou, é cumprir a obrigação religiosa. Tem pessoas que entregam sua vida, se matam pela religião. Rapaz, olha que coisa terrível que o diabo faz. Tem pessoas que fecham suas mentes, não acreditam em mais nada, não para usar o senso crítico, não para questionar, não conseguem ouvir o contrário com sabedoria para analisar, porque a religião cauteriza a mente das pessoas. As pessoas ficam dentro de um absolutismo, se denominando de Deus, centralizando Deus dentro de um ambiente, onde ali é a vida dele com Deus, onde ali ele entende e é ensinado de que se não tiver ali não tem Deus. Olha o que o diabo faz, irmão. Deus vem ao nosso encontro. Deus está próximo de todos aqueles que estão aí perdidos. Porque Jesus disse, eu vim buscar. Ele veio buscar. Ele veio até nós. É Deus conosco. É Deus em nós. A palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios 5, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 18 e 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Era Deus em nós, entre nós.
Aí o diabo faz as pessoas acreditar que Deus está preso, restrito, dentro de um ambiente religioso chamado igreja. O diabo leva as pessoas a entender que só encontram a Deus se for lá. E o pior de tudo, é aí que o diabo prende as pessoas com a mentira, com as mentiras que ele prega, ensinando as pessoas que Deus está na religião, nas igrejas, e que as pessoas só podem viver para Deus se estiver dentro das igrejas, da religião. Depois que a pessoa entra nessa cadeia, passa agora a ser escravizado. Não, porque agora você tem que estar no culto, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que viver o ritual, o cerimonial, tem que cumprir a sua devoção. E o povo agora centraliza a sua vida e seu viver dentro da religião, por meio da religião. Meu irmão, que estratégia de Satanás, irmão. Que eu cheguei a estar preso nessa mentira de Satanás um tempo. Aliás, a humanidade está presa na mentira do diabo. E só pode ser liberta se conhecer a verdade. Todo ser humano está preso. 90% da humanidade é religiosa. A humanidade vive presa na principal cadeia de Satanás, que é a religião. 90% do ser humano, ele vive sua religiosidade. Ele vive sua vida de entendimento de Deus pela religião. Estão presos. O mundo é dividido por religião. Aonde as pessoas se isolam, se escravizam, aonde as pessoas colocam Deus restrito à religião dele, ao ritual dele, ao sacrifício dele, às penitências dele, a vida dele centralizada na religião. Aonde Deus mostra ao homem a vida por fé, com entendimento. Mas na religião o povo é ensinado a viver ritual, cerimonial, colocando a sua fé em sacrifícios, objetos, ambiente, aonde Deus nos convida a colocar a nossa fé no único alvo, que é Cristo, o alvo da nossa fé. E essa fé em Cristo, ela é vivida com entendimento, na nossa vida, no nosso viver, guiado pela palavra de Cristo. A religião faz as pessoas viver a sua fé nos dogmas, nas crenças, nos credos, que é colocada pela religião, onde as pessoas têm que viver ali, pelos objetos, pelos rituais, pelo lugar, pelas atividades. Irmãos, quantos pastores aí que diz que é homem de Deus, quantos pregadores estão divertindo o povo com essa verdade? São poucos os que Deus está usando na terra, irmão, porque muitos é o número do que o diabo está usando. São poucos os que Deus está usando na terra. Muitos são os que o diabo usa para propagar a mentira. Por isso que a multidão dá ouvido à mentira, porque ignora os poucos que estão pregando a verdade, que não estão dentro do que agradam a eles, que não estão pregando o que lhe apraz, lhe satisfaz, lhe convém. Muitos não dão ouvido à verdade porque constrange, corrige, reprova. E o diabo, sabendo do desejo do homem, tome satisfação para o homem. Tome mensagens malditas que massageia o ego do homem. Irmãos, você pode estar sendo um escravo dentro da cadeia de Satanás, que é a religião. E a sua mente lhe enganando, corrompida, pervertida, fazendo você pensar que está livre, vivendo para Deus. Porque todos os que estão presos por Satanás na religião estão entendendo e vivendo como se fosse para Deus. Olha o que o diabo faz. Eu convido você a pensar agora. Aonde está a tua fé? Qual é o princípio de vida, de fé que tu vive? A tua prática de fé que tu vive?
Como está o teu entendimento da tua garantia de salvação, da tua vida com Deus? Aonde estás se apoiando? Qual o alicerce e o fundamento que tu estás firmado, convicto, seguro da vida com Deus? Por onde tu estás se gloriando? A pergunta para você é essa. Quais os princípios e valores que tu vive na tua vida como se fosse para Deus? É o do Evangelho? É o que Cristo pregou? Tu estás consagrando e devotando tua vida a Cristo pela palavra? Tu estás vivendo uma vida de fé em Deus com entendimento naquilo que está revelado pelo Evangelho, por Cristo, pelo Evangelho? Tu estás com a tua vida alicerçada em tudo que Jesus ensinou na doutrina de Cristo? Tu estás com a tua vida segura, garantida na convicção da salvação pelo sacrifício de Cristo? Por aquilo que Cristo já fez? Ou tu está buscando tudo isso dentro da tua vida religiosa? Fazendo isso, aquilo, outro? Olha o que a religião faz, irmão, para encerrar. Deus executou a obra da salvação. Foi Deus quem fez a obra por onde o homem é salvo. Através de Cristo que consumou, concluiu, realizou tudo o que era preciso para o homem se salvar e chegar a Deus. Já foi feito. A religião leva as pessoas a viver suas obras religiosas, a fazer seus sacrifícios, suas penitências, para buscar de Deus alguma coisa a ser salvo. Se tudo já foi feito por Cristo, não precisa o ser humano fazer mais nada. É só crer e viver a vida por fé em Cristo, naquilo que Ele fez e andando guiado por Ele. Só isso. Mas a religião leva as pessoas a se flagelarem, sacrificarem, em sacrifício, penitências, em vidas de cumprir obrigação, tarefa, meta, regra, ritual, cerimonial, como se fosse meio de graça. Enquanto Cristo já fez tudo, a obra de Deus foi realizada para o homem ser salvo, a religião leva os homens a viver suas obras de justiça, suas obras de santidade, sua vida de usos e costumes, sua vida de valor, sua vida de mérito, suas vidas de virtude, como se fosse para Deus receber. Tudo isso já foi feito por Cristo. E o homem só é aceito por Cristo pelo que ele fez, não pelo que o homem faz. Mas a religião tira o homem dessa direção. Coisa do diabo, irmão. Não importa qual é a religião que tu está. Evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, seja qual for a religião de qualquer país. Você precisa encontrar o caminho verdadeiro que leva você a Deus, a verdade de Deus, a vida com Deus, por onde você vai chegar a Deus. E tudo isso o Evangelho revela. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Seja liberto. Conheça a verdade que é Cristo e você vai ser liberto. De que, irmão Wellington? Da mentira do diabo que você está vivendo dentro dessa religião.